Seja bem-vindo ao curso Psicoterapia para Pacientes em Uso de Canetas Emagrecedoras. Esperamos que este curso seja de grande valia para a sua atuação profissional. Bom, na apresentação, nós temos que o aumento do uso de medicamentos injetáveis para emagrecimento trouxe novas demandas emocionais e psicológicas para o consultório clínico. O curso auxilia psicólogos a compreender impactos emocionais, comportamentais e identitários do emagrecimento medicamentoso. O objetivo do curso é compreender o funcionamento das canetas emagrecedoras, identificar impactos psicológicos, trabalhar compulsão alimentar, desenvolver estratégias terapêuticas, compreender as mudanças na identidade e na autoestima. Módulo 1. O que são canetas emagrecedoras? Medicamentos injetáveis utilizados para diabetes e obesidade. As principais exemplos são semaglutida, liraglutida e tirzepatida. Eles atuam reduzindo o apetite e aumentando a saciedade. Quais são os mecanismos de ação? Retardam o esvaziamento gástrico, reduzem a impulsividade alimentar, aumentam a sensação de saciedade e influenciam os circuitos cerebrais de recompensa. Quais são os impactos emocionais? Os pacientes podem relatar sensação de maior controle, redução da ansiedade alimentar, irritabilidade e sensação de vazio emocional. Como que seria a relação psicológica com a comida? Bom, nós entendemos que a comida pode representar um afeto, segurança, recompensa e conforto emocional, né? Então, diante disso, nós percebemos a importância da atuação do psicólogo diante da compulsão ou de diversos fatores, né, ligados ao emagrecimento, à obesidade e principalmente ao uso das canetas emagrecedoras. Nós temos, então, que a compulsão alimentar frequentemente funciona como uma tentativa de regulação emocional. Ela pode aliviar uma ansiedade, uma solidão e um sofrimento emocional naquele momento. E nós temos os gatilhos emocionais que estão ligados à compulsão emocional, à compulsão alimentar, como, por exemplo, ansiedade, rejeição, solidão, estresse e frustração. Bom, nós entendemos que a identidade e a autoimagem estão ligadas à impressão que nós temos do próprio corpo. E sabemos que esse corpo possui uma dimensão simbólica. Após o emagrecimento, podem surgir um estranhamento corporal, um medo de voltar a engordar ou uma insegurança emocional. Então, diante desses fatores, também se faz muito importante o acompanhamento psicológico. Bom, e quanto à autoestima e validação externa? Os pacientes frequentemente recebem mais elogios e atenção após emagrecer, sim? E isso pode gerar uma dependência de aprovação externa e uma ansiedade corporal. A gente vê muitas pessoas, às vezes, né, com problemas de transtornos alimentares, porque elas condicionaram o seu bem-estar, a sua autoestima, a uma aprovação externa e a ansiedade corporal. E nós temos também a transferência de sintoma, que é muito importante a gente estar entendendo, que é o seguinte: quando um comportamento deixa de existir sem elaboração emocional, outro sintoma pode surgir em seguida, certo? Então, nós temos o exemplo de compulsão alimentar, que seriam as compras compulsivas, a compulsão alimentar, que seria a ansiedade intensa. Tudo isso faz parte de uma transferência de sintoma,
onde a pessoa projeta, né, o sintoma anterior em uma nova atividade. Assim, a função psíquica do sintoma pode funcionar como uma proteção emocional, uma anestesia psíquica ou uma organização emocional. Então, de acordo com a projeção que essa pessoa faz desse sintoma, podem entrar essas três características, né, como uma função psíquica. Bom, então a gente tem o plano terapêutico, né, que seriam alguns aspectos importantes. A escuta acolhedora, a avaliação emocional, a definição de metas terapêuticas e o trabalho multidisciplinar. E como que a gente vai entender, né? Primeiro ponto, nós vamos realizar uma escuta acolhedora para entender como que está acontecendo aquele processo com aquela pessoa, né? O que que ela entende por estar usando caneta emagrecedora, quais são os seus objetivos e tudo mais. Em seguida, nós fazemos uma avaliação emocional do momento presente, de quais sentimentos que ela tem naquele momento, quais expectativas que ela tem, né? O que que ela está buscando, o que que ela já alcançou, né? Tudo isso é muito importante. Depois nós temos a definição de metas terapêuticas, que é como trabalhar tudo isso, né? O que que nós vamos colocar como objetivo, como acompanhamento, para que não somente ela faça o uso dessas canetas, mas ela possa trabalhar a parte psicológica em paralelo a esse uso, né? E a gente tem também um trabalho multidisciplinar, né? Que é um trabalho que às vezes pode contar aí com a participação de outros profissionais, né? Para que a gente possa dar um suporte para esta pessoa, né? Caso ela necessite aí de um acompanhamento maior. Então, a gente tem algumas estratégias de intervenção que são muito importantes, como, por exemplo, primeiro ponto, a psicoeducação. A pessoa vai entender como que anda seus hábitos e costumes, né? Ela vai parar um momento da vida dela para poder refletir sobre isso, não é mesmo? Então, a gente vai entender como que andam os hábitos, né? Ela está satisfeita com esses hábitos ou não está? Ela está satisfeita com os seus costumes ou não está? O que que ela gostaria de mudar, de alterar, né? Isso é muito importante. Outra coisa, o diário emocional, segundo ponto, né? A observação, o autorrelato, né? A, a avaliação, né, desse momento aí, como que ela está naquele momento, o que está acontecendo, né? Tudo isso vai ser colocado, né? Eu vou observar os meus próprios sentimentos, vou observar também as minhas ações. Eu vou fazer um autorrelato do que está acontecendo, né? E com esse autorrelato, a gente vai observando junto à pessoa como que está, né, a emoção, a parte emocional dela neste momento. Terceiro ponto, nós temos o trabalho com autoestima, que seria o investimento em atividades que aumentem a autoestima. Isso é muito importante, porque isso é o que vai permitir com que essa pessoa se sinta mais acolhida, se sinta mais amada, né, por si mesma, e sinta-se melhor em um geral, né, com a sua própria identidade, com, né, a sua própria pessoa. E nós temos também a reestruturação cognitiva, que seria o autoquestionamento, a reformulação, né, uma menor reação imediata, uma reação, como que a gente fala, um pouco mais crítica, um pouco mais racional às situações, né? Bom, então a gente tem aí algumas perguntas terapêuticas que a gente vai estar fazendo, né? Primeiro ponto, o que que a comida representa para você, né? A gente vai estar olhando com essa pessoa, o que que ela representa, o que que essa comida traz para essa pessoa, né? Segundo ponto, o que mudou emocionalmente após a medicação, né? Como que ela está se sentindo agora?
Mudou algum pensamento, algum sentimento? Nós vamos entender também. Terceiro ponto, existe algum medo de voltar a engordar? Como que seria isso, né? Muito importante que ela possa refletir sobre isso e nós possamos auxiliá-la nesse processo. E como que a pessoa se define além do peso, né? Como que ela se vê, quais as ideias que ela tem sobre ela mesma, né? Como que ela lida aí com essa questão. Isso é muito importante também, né? A gente estar refletindo. Bom, então, a gente entende, né, que o emagrecimento medicamentoso, ele não apenas transforma o corpo, né, mas ele mobiliza a identidade, emoções, autoestima e relações afetivas. E o cuidado psicológico, ele é fundamental durante todo o processo e, se possível, após, né? Por isso que a gente sugere aí que ele aconteça. Então, é muito importante que essa pessoa possa ter esse acompanhamento, né? Possa estar disponível para realizá-lo durante e após o uso das canetas. Bom, pessoal, vale lembrar também que nós não podemos esquecer que nós estamos diante de um paciente como qualquer outro, né? Então, esses aspectos que a gente avaliou aqui, que a gente pode desenvolver com essa pessoa, né? Que é principalmente esses 4 pontos aqui, pode parecer 4 palavrinhas, mas são 4 processos imensos, né? Que a gente vai trabalhar aí. Cada um deles, no mínimo, acredito, né? Que em várias sessões, e, além disso, a gente vai ter a psicoterapia habitual, né? Então, a gente não pode esquecer desse detalhe, porque essa psicoterapia, ela vai acontecer, né, vão surgir outras questões. Por exemplo, às vezes você está trabalhando com a pessoa, um hábito dela, e neste hábito vão surgir coisas, né, que aconteceram há anos atrás, né, e que precisam ser elaboradas hoje. Ou, por exemplo, também tem a questão dos costumes, né? Então, por que que eu sou assim? Por que que eu aprendi dessa forma? Então, tudo isso aí precisa ser avaliado, né? Com essa pessoa, e não vai ser de forma rápida, de forma brusca, né? E também não vamos esperar que não surjam outras demandas. Então, isso é muito importante a gente perceber enquanto profissional. Não é um trabalho linear, não é um trabalho previsível. Pode ser que a gente esteja trabalhando uma autoobservação e a pessoa passe aqui para reestruturação, né? Ela precise fazer um autoquestionamento, uma reformulação, uma reação, uma, uma, uma diminuição dessa reação imediata. Né? E pode ser também que ela passe para a psicoeducação. Eu tive aqui uma lembrança de um hábito que eu tenho. Não tem problema, o importante é que você possa estar trabalhando com essa pessoa esses aspectos, baseando-se na escuta acolhedora, na avaliação das emoções, na definição de metas e no trabalho multidisciplinar. Se ela quiser trabalhar, por exemplo, primeiro o diário emocional, não tem problema, vamos lá primeiramente. Depois a gente trabalha as outras coisas. E é importante que a gente possa deixar claro para essa pessoa, né, que esses trabalhos estão sendo feitos, para que ela tenha ciência da qualidade, né, da validade do processo terapêutico, junto a esse uso aí dessas canetas, né, que é uma atividade que agora está sendo bem valorizada, principalmente para a medicina, ok? Então, agora eu sugiro vocês que deem uma olhada no material. Geralmente a gente faz esse curso com uma carga horária maior quando temos participação ao vivo. Se tiver alguma dúvida, pode nos procurar, né? Através do contato, do telefone de contato. Estou mandando para vocês o link desta aula, né? Desse curso. Estou mandando também o certificado e o material complementar, né? Que seria a apostila, para vocês estarem utilizando. E qualquer dúvida ou questão, estamos aqui à disposição, tá bom? Então, um bom trabalho para todos
e um grande abraço, até a próxima.